disso. Não. Porque no final é isso. Por mais que as pessoas pensem que isso é uma guerra identitária, não. A maioria das pessoas conservadoras, de direita, nerdola, whatever, do jeito que você queira chamar, gostam de consumir produtos bons, produtos que têm mensagens universais, plots universais, ok? E claro, aqui e acolá você tem alguma coisa que pode te identificar. E o Wagner fez uma postagem esses dias sobre os mangás, as demografias, os gêneros, shonen, shoujo, até você tem conteúdo especificamente sexual, né? E não falando no sentido apenas mais 18, pornográfico, tô falando no sentido mesmo de gosto sexual. Você tem produtos lésbicos, especificamente para lésbicas, você tem produto gay, que também são, que até meninas héteros consomem, para vocês terem ideia. Lá no Japão, meninas héteros consomem esses produtos. E não é nem só na categoria mais 18, você tá falando de yaoi e yuri, né? Os famosos ali dentro do Japão. Isso que eu tô falando, não só mais 18. Existem coisa para meninas mesmo, adolescentes, jovens. Sim, romancezinho, puro romance, né? Romance, exato, puro romance, de menina com menina, de menino com menino, entendeu? E que por quê? Porque por mais que você tenha essa característica, as histórias são interessantes ao ponto de pegar uma pessoa, por exemplo, como o nosso irmão mais novo, Tony e eu temos outro irmão, que ele também é músico. E aí ele tava na Crunchyroll e viu lá uma thumbnail lá de uma banda, ele falou assim, vou assistir isso aí. E ele adorou. Só que quando rolou a primeira parada, ele, opa, o que é isso que eu tô assistindo? Mas ele gostou da história, você tá entendendo? E você tem de vários personagens aí, voltando à questão da polêmica do Duo, da Hunter Schafer, você tem vários produtos mesmo, shonen, que eles introduzem personagens assim. Eu me esqueci o nome do anime muito legal sobre arte, sobre pintura. Tem uma personagem assim, Blue alguma coisa, show, Blue Period. É muito bom isso aí, cara. E tem uma personagem assim, e vários outros produtos também que tem um outro, que é de uma menina muito bonita que não sabe se comunicar, ela tem problema social, mas ela é muito bonita e é muito popular na Comic Can't Communication, alguma coisa assim. É isso aí, galera. Lembrando, esse aí é muito bom também. Então você tem tudo isso, por quê? Porque a história é boa. A história está acima disso. Hoje, na era woke, um filme como O Silêncio dos Inocentes, que é um filme clássico, qualquer pessoa que goste de cinema, seja de qualquer espectro político, vai dizer que é um clássico. Mas o vilão é um trans, pô. É um trans assassino, né? E tem cenas dele lá, querendo sempre ser mulher e tal. E a justificativa dele para ser um assassino tem a ver com a questão sexual. Com o filme O Silêncio dos Inocentes seria totalmente cancelado hoje. Totalmente cancelado. Sem perigo algum. Só para complementar essa questão mercadológica e de estratégia de marketing, eu tive a oportunidade de conhecer o editor um rapaz que trabalhava na editoria do Diabolic, do Tex e do Dylan Dog. São 3 quadrinhos italianos que nasceram aqui. E eu conversei com ele sobre essa questão woke e tal, o cara bem de cabeça aberta. E aí ele me revelou uma coisa, tudo bem que ninguém aqui sabe o nome dele, ele tá salvo. Que muitos americanos vinham na editora, que é a Sergio Bonelli Editora, pedir direitos autorais de alguns roteiros e de algumas histórias do Tex ou do Tex Wheeler. Qual é o outro que tem, Cinquentão? O próprio Diabolic mesmo. Zagor, tudo mais. E assim, por que esses direitos não eram cedidos mesmo por alguns milhões? Porque na cláusula a editora não queria a mudança de nada da história. E esses pedidos começaram a vir durante a era woke, aí antes da pandemia, depois tal. Então é por isso que parou-se por um período, nesse período moderno aqui, de reproduzir coisas western de autoria italiana, né, no Brasil, e que alguns filmes, por exemplo, tem um filme do Diabolic, que é um filme, tipo um caçador de recompensa, é um anti-herói, você não sabe se o cara é herói, se o cara é bandido, que foi feito em uma produção italiana, tem até a Mônica Bellucci ali e tal, e não foi feito nos Estados Unidos. Porque a Itália salvou o western, né? O western spaghetti é uma parada extremamente famosa. Né? Sim, e isso não foi mais vendido porque aqui o pensamento que eles têm aqui de editoria
vai contra esse americano. Esses autores aqui, independentes que eu conheço, eles são contra isso. Falam assim, não, a história original é minha, meu desenho é meu, e vai ficar do jeito que tem que ser, entendeu? Então, nesse quesito, eles preferem muito mais a questão orgânica do que a questão mercadológica, porque o orgânico já gera mercado, entendeu? Então... Um mercado sólido, né? Um mercado sólido que vai durar muito tempo. Se você... É esse lance é isso que o Wagner estava falando. Por mais que gere meme, por mais que gere um interesse inicial, até pela parte das pessoas que se afastaram disso pelo próprio meme, não, vou ver aqui esse Pantera Negra branco. Isso não vai durar. Não vai durar. O T'Challa é muito mais importante, é um personagem que tem muito mais organicidade, entendeu? Isso vai provar que nunca foi esse negócio branco, preto, azul, vermelho, amarelo. Entendeu? Isso é um ponto. E por que eu lembrei a questão dos mangás? Porra, eu tava lendo One Piece, eu acabei de entrar aí na Dressrosa, que é a outra saga. Cara, o One Piece é sensacional. É um mundo completamente doido. O protagonista é muito maluco, é um pirata que comeu um fruto demoníaco. E aí tem personagens de 3 metros, tem gigante, tem tudo, entendeu? Sabe? É maravilhoso, porque é uma história interessante, ela tá ali pra entreter, ok? E por mais que até falem que o Eiichiro Oda é uma pessoa de esquerda, você não sente isso na tela, por mais que tenha algumas mensagens ali que possam ser forçadas, você pode forçar a tua interpretação para dizer que aquilo pode ser ressignificado. Pode ser ressignificado. Whatever. É tão maravilhoso, é tão universal que não passa da segunda página, Tony. As pessoas que fizeram vídeo no YouTube brasileiro forçando isso, eu tenho vergonha delas. Porque agora que eu conheço a obra, eu tenho vergonha de qualquer um que chegue e fale One Piece é uma obra de esquerda. É inconcebível, cara. Inconcebível. Sabe uma coisa interessante, Elvis? Quando você pega essas obras, especialmente obras mais antigas, né, antes da polarização bizarra que a gente vê no mundo hoje em dia, e obras que estão tentando fugir da polarização atual, você percebe, tem aquele chavão que os woke usaram durante muito tempo para justificar por que tinha política woke em tudo, porque eles falam que a política está em tudo. E existe uma lógica por trás dessa afirmação, né? Porque política são negociações, relacionamentos, é a forma de você tentar pensar a sociedade, a civilização, enfim. Você pode extrapolar o conceito para infinitas coisas e começar a fazer com que ele fique muito abrangente. Mas o que a gente estava vendo nos últimos anos é uma política partidária, uma política identitária que está ligada a um espectro ideológico. Mas você consegue colocar política em várias obras sem necessariamente tomar partido de um lado ou de outro. E os bons autores sempre conseguiram trabalhar muito bem isso. Por exemplo, no caso de One Piece, realmente tem muitos comunistas que adoram enxergar a crítica política de One Piece dessa maneira. Eles veem que ali são basicamente o Luffy e a sua tripulação seriam comunistas. Mas geralmente a galera de direita tem uma outra interpretação. Eles entendem que por serem piratas e pelo principal inimigo ser a Marinha, ou seja, né, uma entidade estatal, eles representam os libertários. Então, eles são libertários, eles são anárquicos, eles são contra o Estado, eles são contra o poder estatal, que é uma coisa que hoje a direita também é massivamente contra. Então, você consegue colocar um elemento político ali que seja neutro o suficiente para que os dois lados consigam se identificar de alguma maneira. Então, tem uma mensagem política, mas ela não é escrachada, ela não é panfletária. A gente pode falar, assim, mais ou menos a mesma coisa de Star Wars, por exemplo, que é óbvio que qualquer esquerdista vai olhar para o Império e vai ver o quê? O fascismo, da extrema direita opressora. É isso aí. Porque, caramba, a gente observa o que é Star alegórico Wars, com os bigodistas, né? O Império é alegórico com os bigodistas, mas passa longe de ser conservador de direita, né? E os Jedi são praticamente cavaleiros templários, né? São Exatamente. Eles têm votos de castidade, inclusive, então, sabe, são extremamente religiosos, você consegue colocar dessa forma. Então você percebe, dá para você interpretar a obra de mais do que uma forma, porque existem elementos políticos na obra, mas ela não é panfletária, ela não foi pensada para te ensinar que o Trump é malvado e que... Ela não é uma propaganda. Exatamente. Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.